E aí, cara, quais eram as dificuldades que você tinha? Porque, assim, colocar na mente do profissional de educação física que ele precisava prescrever pensando no processo como todo e não somente naquele dia ou naquela semana, era muito desafiador. Porque você estava em mudança. Olha, caramba, olha que turbilhão que eu penso, né? Você estava numa mudança de quebra de paradigmas do monitoramento, vinha Tava engessado e aprendendo. aprendendo, caramba, e assim, você vendo com respostas que a prescrição não podia ser feita somente daquela forma, ou pensado somente daquela forma, né? Precisava. Cara, o que te levou no monitoramento, fora os estudos, aquilo, na prática mesmo, você perceber que algo de certo, um trocadilho, né? Algo de certo não estava errado, né? Algo de errado não estava certo. As dificuldades, o que me levou a perceber que estava errado, vamos dizer assim, né? Não é errado, que o caminho não era esse, né? Entendi. Bom, primeira dificuldade. Primeira dificuldade. Chegar no meio da semana, numa quarta-feira, treinador chegar para dar um treino forte na quarta-feira e 50% do grupo não conseguir responder de maneira positiva ao treino. Isso me incomodava. Cara, e ver isso repetidas vezes. Perceber que repetidas vezes o treinador queria dar um treino forte e o atleta não conseguia treinar forte. E a resposta desse treinador, ou do preparador, ou da comissão, era no sentido que você não está se esforçando, você não está se motivando, você não está se entregando, você precisa se entregar, você precisa se superar. Eu falando, cara, mas tem que ser mais que isso, tem alguma coisa errada. Essa sensação não pode vir na quarta-feira, no meio da semana. Essa sensação do atleta não conseguir responder a carga tem que vir na sexta. Porque se ele perde a sessão de quarta, e geralmente ele perdia a sessão de quarta e às vezes a de quinta também, ele perdia, treinava 3 sessões a semana. Então acontecia do atleta não conseguir completar a semana de treino, completar a carga prescrita. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, o atleta chegar para treinar na segunda-feira, que aí é pior do que ele não conseguir completar a sessão de quarta, chegar para treinar na segunda-feira, seguidas segundas-feiras, reportando que não estava bem recuperado e que não estava pronto para fazer uma sessão forte. E a visão do fisiologista e muitas vezes de quem está na ciência do esporte, para o treinador, a visão do treinador em relação ao cientista do esporte e do fisiologista é que o fisiologista sempre quer tirar a carga. Essa é a visão que a maioria dos treinadores tem da gente. E muitas vezes o fisiologista tem a visão de que ele quer organizar e dar mais carga porque muitas vezes está quem? Você só quer organizar o processo para dar mais carga no momento certo. E me incomodava esses momentos onde o atleta não conseguia treinar forte. Porque no alto rendimento, se você não quanto mais o cara consegue ficar momentos consecutivos treinando em alta intensidade, historicamente melhor vai ser a performance dele. O problema é você transformar o processo efetivo para ele ficar mais tempo treinando em alta intensidade, ou seja, otimizar a recuperação e otimizar a prescrição. E me incomodava ver um atleta não conseguir treinar quando você queria dar treino. Ou me incomodava deixar chegar ao ponto do atleta reportar uma queixa e perder uma semana de treino. E eu ficava assim, cara, será que não dá para antecipar isso? Tipo assim, qual que é o momento que eu falo assim, chegou agora, cheguei no limite. Se eu passar a carga desse ponto, ele vai queixar e vai ficar uma semana sem treinar. Qual que é esse ponto, esse limiar? E essa era a dificuldade. E quando você somente prescreve treino e você não controla o treino e a resposta individual ao treino, isso acontece. Ou seja, o teu treinamento vira um jogo de xadrez aleatório. E eu tenho um pouco essa raiz da ciência aí, um pouco dessa vontade de ser cientista. Eu odeio aleatoriedade.
Odeio aleatório. Eu odeio situações que fogem do meu controle, situações que eu não determino a linha de chegada, entendeu? E você trabalhar com monitoramento é justamente você reduzir a aleatoriedade do treinamento, reduzir essas situações que você, como preparador físico, tá lá doido para dar um treino forte e seu atleta tá destruído antes de começar a sessão e não consegue treinar. A gente deveria conseguir evitar essas situações. E daí eu fui pensando assim, quais são as variáveis que eu preciso registrar ao longo do tempo para eu prever o momento que isso vai acontecer. Eu queria prever. Tem gente que pensa monitoramento como prevenção de lesão. Na verdade, eu penso monitoramento como predição da perda de performance e predição do ganho de performance. Lesão é reflexo disso. Acho que a gente já fez um post sobre isso no feed. Depois dá uma Já fuçadinha. fez. Eu acho que a gente já falou isso mesmo. Não desse jeito tão firme, mas já Eu teve. acho que eu nunca parei para falar isso. Eu vim para cá pensando sobre isso, assim. Uhum. Porque as coisas vão acontecendo e a gente não vai parando para refletir sobre o que te levou a chegar até aquele ponto. Mas hoje, olhando para trás, isso é o que me incomodava e isso é o que me fez pensar o processo de monitoramento como um todo.